Meus irmãos, minhas irmãs, estamos na quarta-feira das oitavas na Páscoa. O evangelho de hoje é de São Lucas, reconheceram-no a partir do pão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já fazem 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade, algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos, para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então iniciamos o momento da aparição de Jesus no pequeno povoado de Emaús. Não é? Jesus está ali no meio deles para misturar com o povo e perguntando o que tinha acontecido nesses últimos dias. Você é o único forasteiro que não sabe o que tem acontecido nesses dias? Jesus, poderoso profeta,
em obras e palavras, né? Também os sumos sacerdotes o entregou para que ele fosse morto, crucificado, né? E então depois dizem algumas pessoas, inclusive seus apóstolos, que ele ressuscitou. Foram ao túmulo, mas não viram o corpo de Jesus, né? Então, como vocês são lentos, como vocês... É difícil de acreditar. Tamanha graça que aconteceu e vocês não dão esse crédito, não é? Ao partir o pão. Partir o pão. Jesus, como já tinham experiência da convivência com eles, né? Então Jesus abre a partir do pão eucarístico, Jesus lhes dá o pão e eles reconhecem Jesus. De fato, este é o nosso Deus, que vem testemunhar a sua glória definitiva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.